Criei uma fórmula na célula B7 para obter o total dos números na coluna B. Eu queria obter também o total dos números na coluna C. Para isso, posso criar outra fórmula ou posso copiar a fórmula já existente para a coluna C. Para fazer isso, vou clicar na célula B7, mover o cursor até que ele se torne um sinal de adição preto, pressionar o botão esquerdo do mouse, arrastar para a célula C7 e soltá-lo. E aqui está o total da coluna C. Vou dar uma olhada nas duas fórmulas para ver o que aconteceu quando copiei a fórmula. Clico em B7 e observo a barra de fórmulas. Você pode ver que as referências de célula são B2, B6, o que abrange todos os números na coluna B. Vou clicar na célula C7 e observar a barra de fórmulas. Você pode ver que B2 passou a ser C2 e B6 passou a ser C6. Agora, a fórmula abrange todos os números na coluna C. Quando eu copiei a fórmula desta célula para esta célula, as referências de célula mudaram automaticamente para refletir o novo local da fórmula. Quando você copia uma fórmula e as referências de célula mudam, a referência de célula é chamada de relativa. Não que você tenha que saber esse termo, mas é assim que ela é denominada. Antes de eu passar para a próxima seção, quero obter também o total de cada vendedor para as semanas 1 e 2. Para fazer isso, clico em D2, vou para a edição, clico no botão autossoma e pressiono Enter. E aqui está o total. Vou mover o cursor até que ele se torne um sinal de adição preto e arrastar para baixo. E agora, eu tenho o total de cada pessoa para as 2 semanas de trabalho. A propósito, arrastar e soltar uma fórmula funciona muito bem, mas você deve saber que também pode copiar e colar uma fórmula de um local para outro. Isso é especialmente útil quando você quer copiar uma fórmula de uma célula para outra que não está ao lado dela. Vou dar um exemplo. Vou excluir esta fórmula. Vou clicar aqui, clicar com o botão direito e clicar em copiar. Depois, vou clicar onde eu quero que a fórmula fique e clicar com o botão direito. Tenho algumas opções de colagem. Esta é fórmulas, que é o que eu quero, já que estou colando uma fórmula. Vou clicar e aqui está o meu total novamente para a coluna C. Para me livrar desta marcação em torno da célula B7, vou pressionar ESC. A seguir, você vai ver uma fórmula na qual a referência de célula não muda quando é copiada de uma célula para outra. A cada 2 semanas, cada vendedor recebe 3% de comissão pelo trabalho nesse período. Vou criar uma fórmula em que possa calcular qual vai ser a comissão de cada pessoa. Vou digitar a taxa, os 3%, na célula F2. Pode ser em qualquer célula. Escolhi essa ao acaso. Em seguida, vou digitar minha fórmula aqui, igual a, e quero obter o total de Buchanan na fórmula. Quero multiplicar isso pela taxa de comissão. Aqui está a taxa. Vou clicar nela e pressionar Enter. A taxa de comissão é 43,45. Agora, vou copiar a fórmula e talvez você fique surpreso com o resultado. Eu a copio para baixo e olhe, todos os outros estão com 0. É óbvio que isso não está certo. Eles devem receber uma comissão. Vamos dar uma olhada na fórmula e ver por que isso aconteceu. Se eu clicar em E2 para a comissão de Buchanan, vemos D2 vezes F2. Isso está perfeito. Esta é D2 e isto é vezes F2. Mas, se eu clico aqui e observo a barra de fórmulas, vejo D3 vezes F3. Como não há nada na célula F3, é por isso que o resultado foi 0. Obviamente, como as referências de célula mudam quando são copiadas, F2 aqui passou a ser F3 quando foi copiada. Se olharmos novamente, ela se tornou F4. Esse é um exemplo em que, embora seja ótimo que as referências de célula possam mudar automaticamente, às vezes não queremos isso. Então, vou mostrar como fazer isso acontecer. Vou excluir isto. Na verdade, vou excluir a fórmula inteira e começar do zero novamente. Vou digitar o sinal de igual, clicar aqui para inserir D2 de novo e digitar o sinal de multiplicação. Vou clicar aqui para obter a taxa de comissão. Mas desta vez eu vou alterar a referência de célula de relativa, que pode mudar quando copiada, para absoluta, ou seja, ela sempre vai apontar para a célula F2. A aparência das referências de célula absolutas é diferente das relativas.
e você altera isso pressionando a tecla F4. Agora, isto pode parecer estranho, pelo menos para mim parece. Aqui diz cifrão F, cifrão 2. Isso significa que esta fórmula vai sempre apontar para a célula F2. A propósito, se você esquecer o atalho de teclado F4, basta digitar os cifrões. O cifrão deve sempre vir antes da coluna, cifrão F, e antes da linha, cifrão 2. Vou pressionar Enter e aqui está o meu total, igual ao anterior. Só que desta vez, quando eu copio as fórmulas para baixo, cada pessoa tem a sua própria comissão de vendas. Se eu clicar nesta célula e examiná-la, temos D3. E lá está nossa referência absoluta apontando aqui para a célula F2. Clico aqui e novamente a referência relativa mudou de D3 para D4, mas a referência absoluta continua apontando para a célula F2. A seguir, vou mostrar outro exemplo de fórmula em que as referências de células são uma combinação de relativas e absolutas. Quero criar uma tabela e o que ela vai me informar é, com base nas vendas de uma pessoa, qual seria a comissão dela para essas vendas, dependendo da taxa de comissão. Para fazer isso, preciso criar uma fórmula com referências de célula chamadas referências mistas, em que parte da referência de célula é absoluta e parte é relativa. Tive alguma dificuldade para entender isso, mas consegui e espero que possa facilitar as coisas para você. Geralmente, você usaria uma referência de célula mista em uma tabela como esta, com taxas de comissão ou impostos. Vou clicar aqui onde quero criar minha primeira fórmula. O que você precisa se perguntar se estiver criando uma tabela como essa é: para ser uma referência absoluta, para o que eu quero que a fórmula sempre aponte? Aqui, eu quero que sempre aponte para a coluna B, onde estão as taxas de vendas. E quero que sempre aponte para a linha 2, onde está a taxa de comissão. Sigo em frente e digito a fórmula com o sinal de igual. Vou clicar aqui para inserir 100.000 na fórmula. Agora, quero transformar a coluna B em uma referência absoluta. Portanto, pressiono a tecla F4. Isso faz de B3 uma referência absoluta, mas eu não quero isso, só quero que a coluna seja absoluta. Vou pressionar a tecla F4 novamente e, desta vez, ficou o cifrão 3, o que significa que a linha seria absoluta, o que não é o que eu quero. Por isso, pressiono o F4 uma última vez e obtenho uma referência absoluta para a coluna B, mas uma referência relativa para a linha 3, que é o que eu quero. A fórmula sempre vai apontar para a coluna B, mas a parte relativa, 3, vai mudar quando eu copiar para as linhas 4, 5 e assim por diante. Agora, vou multiplicar pela comissão de vendas que eu não posso ver no momento, pois está meio obscurecida. Portanto, vou seguir em frente e digitar C2. Eu quero fazer referência à linha 2 o tempo todo, então vou pressionar a tecla F4, mas tudo fica absoluto, o que eu não quero. Pressiono F4 outra vez e agora é exatamente o que eu quero, uma referência relativa à coluna C, porque vou copiar para a coluna D, E e etc. Mas sempre apontando para a linha 2, a referência absoluta. Vou pressionar Enter. Com uma comissão de 1%, receberemos 1.000, se vendermos 100.000. Vou copiar isso para as células seguintes e tudo faz sentido. Se recebemos uma comissão de 5%, ganhamos 5.000. Vou selecionar isto porque quero copiar a fórmula para toda a tabela. Depois, solto o botão do mouse e pronto, já tenho a minha tabela. Se clicarmos em qualquer célula, digamos aqui em F10, se eu vendi 800.000 e tive uma comissão de 4%, o resultado é 32.000. Observando a barra de fórmulas, podemos ver que temos esta referência absoluta à coluna B, mas estamos na linha 10, vezes. Por acaso, estamos na coluna F, mas continuamos apontando a fórmula para a linha 2. Eu clico aqui em cima, onde vendi 400.000, e tenho uma comissão de 1%, ou seja, 4.000. Consultando a barra de fórmulas, estamos apontando para a coluna B. Por acaso, estamos na linha 6, vezes. Por acaso, estamos na coluna C, e lá está a referência absoluta apontando para a linha 2. A seguir, vamos ver mais algumas funções.